Graça e paz do Senhor Jesus, queridos irmãos e irmãs, sejam todos muito bem-vindos ao devocional de hoje, dia 9 de fevereiro, sexta-feira. Eu, pastor Fábio Martins, estou aqui para poder trazer um devocional especial para você com o tema restauração pela palavra de Deus. É isso mesmo, que nós vamos falar sobre restauração. E a palavra restauração, se nós formos buscar ela na sua origem, né? Ela vem do latim chamado restaurare. Significa o que, pastor? Significa nada mais do que um conserto de uma coisa que foi desgastada pelo uso. Então, o significado é arrumar, reparar, consertar. E a palavra restauração é uma palavra fundamental para nós que somos cristãos, porque todos nós que somos cristãos somos imperfeitos. Todo ser humano na terra é imperfeito, é pecador. Quando nós viemos para Jesus, nós sempre vamos ter e achar pontos a ser restaurado pelo Senhor. Seja na nossa vida pessoal, na nossa vida financeira, seja na nossa vida profissional, seja no casamento, seja familiar. Deus, ele quer restaurar a nossa vida em todas as áreas. Deus quer consertar aquilo que foi desgastado, aquilo que foi quebrado pelo mundo, pelas ideologias do mundo, pelas mentiras do mundo. Deus quer restaurar através da sua palavra. A palavra de Deus, querido, é o poder de Deus. Se ela é o poder de Deus, ela tem esse poder de trazer uma restauração para as nossas vidas. Eu quero mostrar isso para você citando um texto lá no livro de Ezequiel, capítulo 37. Nós vamos ler do verso do 1 ao 14. Nós vamos dividir em duas partes, do verso 1 ao 6 e depois do 7 ao 14. Eu vou estar colocando na tela para que nós possamos ler e depois nós vamos fazer o quê? Nós vamos meditar nessa palavra, trazendo textos bíblicos, nos embasando biblicamente, para que nós possamos nos dispor a essa palavra de Deus, que é o poder de Deus. Amém? Então vamos lá. Primeiro, então, Ezequiel, capítulo 37, verso do 1 ao 6, que nós vamos ler, primeiramente, vai nos dizer assim, vou colocar na tela para você acompanhar comigo. Diz assim: a mão do Senhor estava sobre mim. Pelo seu espírito, ele me levou para o meio de um vale cheio de ossos. Ele me levou de um lado a outro entre eles, e pude ver que era enorme o número de ossos no vale e que os ossos estavam muito secos. Ele me perguntou: filho do homem, esses ossos poderão tornar a viver? Eu respondi: ó soberano Senhor, só tu o sabes. Então ele me disse: profetize a esses ossos e diga-lhes: ossos secos, ouçam a palavra do Senhor. Sim, diz o soberano Senhor a esses ossos: farei um espírito entrar em vocês e vocês terão vida. Porei tendões em vocês, farei aparecer carne sobre vocês e os cobrirei com pele. Porei um espírito em vocês e vocês terão vida. Então saberão que eu sou o Senhor. Queridos, nessa visão que Ezequiel tem, que Deus leva ele a um vale de ossos secos, mostra o lugar que o mundo quer nos levar, quando ele consegue nos desgastar, quando ele consegue nos usar, quando ele consegue nos quebrar, quando ele nos consegue fazer tudo conosco, nos deixando ao ponto de quebrados, ao ponto de nos tornarmos inúteis. Por isso, Ezequiel vê ossos secos num vale, muitos ossos,
ossos sequíssimos. É assim que uma pessoa que precisa ser restaurada em alguma área da sua vida se sente. Se sente morta naquela área. Se sente morta, mas não apenas morta, mas com seus ossos sequíssimos. Essa é a característica de quando nós precisamos de uma restauração em nossas vidas, em qualquer que sejam nossas áreas. É assim que muitas vezes nós enxergamos as pessoas que decidem e opinam por não andar com Deus. São pessoas como mortas, uma grande multidão de ossos secos, que precisam ter suas vidas restauradas pela palavra do Senhor. Nós que viemos para o Senhor e que cremos e aceitamos Jesus como Senhor e Salvador das nossas vidas, nós temos ali a oportunidade de sermos restaurados, de nos deixar ser restaurados pelo Senhor. Mas por que esses ossos chegaram a essas condições? Simples. O povo de Israel estava vivendo longe dos caminhos do Senhor, distantes daquilo que Deus instruiu. E o mundo, representado por Satanás e seus demônios, o mundo das trevas, fez tudo o que eles queriam, usando, desgastando, quebrando, fazendo tudo aquilo que o mundo hoje faz com a gente, que a gente vê hoje, fez com o povo de Israel. E aquele povo estava se sentindo morto. E você vai ver isso na continuação dessa leitura, e você vai entender melhor. Você vai entender melhor a questão da restauração, agora que eu vou colocar na tela para você poder me acompanhar. Olha só. Versos 7 a 14 agora. Assim, profetizei conforme a ordem recebida. Enquanto eu profetizava, houve um barulho, um chacoalhar, de forma que os ossos se juntaram, osso com osso. Olhei, e os ossos foram cobertos de tendões, e de carne, e depois de pele, mas não havia espírito neles. A seguir ele me disse, profetize ao espírito. Profetize, filho do homem, e diga-lhes que assim diz o soberano Senhor. Venha desde os quatro ventos, ó Espírito, e sopre dentro desses mortos para que vivam. Profetizei conforme a ordem recebida, e o Espírito entrou neles. Eles receberam vida e se puseram em pé. Era um exército enorme. Então ele me disse, filho do homem, esses ossos são todos os israelitas. Eles dizem, os nossos ossos se secaram e a nossa esperança desvaneceu-se. Fomos exterminados. Por isso profetiza e diga-lhes que assim diz o soberano Senhor. Ó meu povo, vou abrir os seus túmulos e fazê-los sair. Trarei vocês de volta à terra de Israel. Quando eu abrir os seus túmulos e os fizer sair, vocês, meu povo, saberão que eu sou o Senhor. Porém, meu espírito em vocês, e vocês viverão. Eu os estabelecerei na sua própria terra. Então vocês saberão que eu, o Senhor, falei e fiz, declara o Senhor. Então aqui nós vamos reparar que uma pessoa que precisa de restauração, ela diz o quê? Ela diz basicamente, querido, o que nós vemos ali no texto. Ela se sente já sem esperança. A esperança dela morreu. E ela se sente como se estivesse dentro de um túmulo. Como se ela tivesse morrido, literalmente. E é assim que muitas vezes alguns cristãos se sentem em alguma área da sua vida. Na área profissional, área financeira, na saúde, na vida familiar, no casamento, ou em qualquer outra área, até mesmo espiritual. E qual que é a solução para a restauração? Quais são os passos que eu devo seguir para que eu possa ser restaurado pela palavra de Deus? Aqui, o próprio título desse devocional vai me trazer já o primeiro passo. Vou ser restaurado pela palavra de Deus
que é o poder de Deus. Muitas vezes as pessoas querem ser restauradas simplesmente por uma imposição de mãos, seja restaurado. Mas vamos prestar atenção em algo interessante. Olha só o que diz a Bíblia no livro de Hebreus, capítulo 11, verso 3. E isso vai nos trazer uma visão clara do porquê da restauração pela palavra de Deus. Olha só. Pela fé, entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus, de modo que aquilo que se vê não foi feito do que é visível. Ou seja, o mundo ele foi feito do quê? Daquilo que nós não vemos. E foi feito através de uma ordem, através da palavra de Deus. Nós vamos ver no livro de Gênesis, Deus declarando, lá no comecinho, em Gênesis capítulo 1, diz que a terra era sem forma e vazia. Quando Deus abre a boca e Deus declara a palavra, começa a surgir coisas. Tudo começa a se encaixar no seu devido lugar. A água, a terra, os vales, as montanhas, o céu, o sol, a lua, tudo no seu devido lugar. Quando Deus fala ao profeta Ezequiel que ele vai trazer vida àqueles seres que ali estão, onde ele fala para Ezequiel, Ezequiel profetiza esses ossos. O que Ezequiel vê? Vê os ossos se encaixando. Mas não era qualquer osso, qualquer um que vinha aqui, não. O osso daquele corpo que ali estava, onde pudesse estar, esse osso vinha e se encaixava no seu devido osso. Deus, quando ele começa a estruturar o homem, começa a restaurar o homem através da palavra, simplesmente ele começa a reestruturar toda a vida dele. Pastor, eu quero restaurar no meu casamento. Deus vai restaurar o seu corpo. Deus vai restaurar a estrutura do seu corpo. Pastor, eu quero que Deus restaure a minha vida financeira. Ele vai restaurar o seu corpo. Pastor, eu quero que Ele restaure a minha família. Ele vai começar restaurando por você o seu corpo. A restauração do corpo, osso com osso, fazendo surgir pele, fazendo surgir tendão, é a reorganização da restauração de Deus na sua vida, através da palavra. Onde muitas vezes a palavra de Deus ela é desvalorizada. A Santa Escritura ela é desvalorizada. Olha o que Jesus disse no livro de Mateus, capítulo 22, verso 29. Mateus, capítulo 22, verso 29 diz: Jesus respondeu: vocês estão errados pelo fato de não conhecerem as Escrituras nem o poder de Deus. Mas eu gosto ainda mais da versão Almeida Corrigida Fiel. Da versão Almeida Corrigida Fiel. Eu vou colocar para você poder estar analisando comigo. Olha só. Deixa eu colocar aqui na tela. Isso, vai surgir na tela agora. Diz assim: Jesus, porém, respondendo, disse-lhe: errais, não conhecendo as Escrituras, nem o poder de Deus. Ou seja, quando nós erramos, quando nós nos desgastamos, quando nós permitimos que o mundo nos use, nos desgaste, nos quebre, é porque simplesmente nós não conhecemos a palavra, nós não valorizamos a Escritura de Deus, a palavra de Deus, que é o poder de Deus. Nós somos restaurados, queridos, pela palavra do Senhor. Quando nós valorizamos, lemos, meditamos na palavra de Deus, a palavra de Deus ela começa a trazer uma restauração. Perceba que quando Deus fala para Ezequiel, Ezequiel profetiza a esses ossos, tudo que Ezequiel iria falando, ele repetia o que Deus mandava, ali iria se cumprindo. Os ossos iam surgindo, ia se juntando, a pele, os tendões. Só que daqui a pouco ficou somente um corpo. Não tinha espírito. Não tinha espírito. E quando nós voltamos lá para o livro de Gênesis, a Bíblia diz que Deus sopra o espírito de vida neles. E aqui nós vemos, na leitura que fizemos,
que ele pede, fala para Ezequiel, fala, profetiza, filho do homem, que o vento dos 4 cantos da terra vem e sopre nesses corpos, e eles viverão. E ainda mais, fala aqui, no verso 14 que nós lemos, porém um espírito, só que esse espírito, queridos, Deus fala de soprar vida neles, que é o espírito humano, mas Deus também fala sobre porém neles um espírito, em letra maiúscula, tratando do Espírito Santo. O Espírito Santo, ele vem sobre nós também para trazer essa restauração. Esse é um dos papéis do Espírito Santo, trazer uma restauração na minha vida e na tua vida. Deus, ele começa a estruturar a nossa vida, mas ele também coloca em nós o seu Espírito, o Espírito Santo, para nos trazer restauração de vida, para que nós possamos viver, E tudo isso foi feito através da palavra de Deus. Pastor, mas a Bíblia é tão poderosa assim? A palavra aqui contida é tão poderosa assim? Primeiro que eu vou corrigir algo importantíssimo. A palavra contida aqui, ela não é a palavra contida. A Bíblia é a palavra de Deus. Por isso, a palavra de Deus, que é a Bíblia Sagrada, ela tem poder para restaurar. Quando você lê, quando você medita, quando você estuda a palavra de Deus, a própria palavra de Deus vai te restaurando. E daí o Espírito Santo, que agora habita em você, ele pega todo esse conhecimento, toda essa meditação e vai transformando, vai reestruturando você. Não tem como reestruturar se você não conhece a palavra. Não tem como haver restauração se você não entende. Como que Deus vai restaurar algo se você não entender? Você precisa conhecer a palavra. Você precisa ouvir a palavra. Você precisa meditar a palavra. Você precisa confessar essa palavra que é poderosa na sua vida. E o Espírito Santo de Deus vai vir para trazer vida. E vida em abundância na sua vida. E para terminar o nosso texto, eu quero citar o último texto da Bíblia, o último texto que nós vamos ler hoje, para que nós possamos concluir a restauração pela palavra de Deus, é entender o que é a palavra de Deus para nós. Olha só, o livro de 2 Timóteo, capítulo 3, verso 16, diz: toda a Escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para repreender, para corrigir, para instruir em justiça. Se a restauração, ela é, um dos seus significados é corrigir, é restaurar, é consertar aquilo que foi desgastado, a Bíblia Sagrada, que é o poder de Deus, ela está aqui para restaurar você pela palavra. A Bíblia, a palavra de Deus, o poder de Deus vai restaurar a sua vida. Amém? Então, queridos, desde já, leia a Bíblia, medite na palavra. Aqui no canal Ministério Zoe, todos os dias, na parte da tarde, no período da tarde, nós lançamos a leitura do dia da Bíblia. Você pode se inscrever em nosso canal, ativa o sininho de notificação e a cada novo vídeo que surgir, você vai ser notificado. E se você fizer isso agora, no período da tarde, você vai receber a notificação da leitura da Bíblia 2024, do dia 9/2. E todo dia você vai receber essa notificação e você pode ouvir a palavra. Você pode ouvir, você pode ler junto, você pode meditar, pode ouvir quantas vezes você quiser. Tudo isso é para edificação, para restauração pela palavra de Deus. Então, use essa ferramenta que nós disponibilizamos para vocês. Eu levei um ano passado inteiro gravando a Bíblia para que você pudesse ser beneficiado hoje. Faça isso. Então, se inscreva em nosso canal e ajude o nosso canal. É muito simples você ajudar o nosso canal, queridos. É grátis, é gratuito.
Basta você curtir, comentar e compartilhar com o máximo de pessoas possível. E o YouTube vai entender. E assim como você está compartilhando, curtindo, ele também vai recomendar para outras pessoas. Amém? Então ajuda o nosso canal se inscrevendo, ativando o sininho de notificação, curtindo, comentando e compartilhando. Vamos orar? Poderoso Pai, em nome de Jesus, nós louvamos e adoramos o teu santo nome por esse dia que o Senhor nos deu, que o Senhor nos concedeu, dia 9 de fevereiro, sexta-feira. Obrigado por essa palavra que traz restauração para as nossas vidas. Obrigado porque o Senhor nos restaura através da tua palavra. Muito obrigado porque o Senhor reestrutura, reorganiza aquilo que muitas vezes o mundo destruiu, aquilo que o mundo desfez, aquilo que o mundo distorceu. Muito obrigado, Senhor, por essa palavra. Muito obrigado, Pai. Guarda e abençoa essa casa, essa família. Guarda e proteja, Senhor, debaixo das tuas poderosas mãos, Pai. Em nome de Jesus, Pai. Tudo seja para a honra e glória do Senhor. Em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde. Até mais. Tchau, tchau.